Olá, ele fala sobre o Surfista Prateado. É um arco que o Thanos faz um ardil que deixa o surfista preso num planeta que ele perde os poderes. Ele fica até na fila de emprego. É uma história bem divertida, bem interessante, bem escrita, que é do Jim Starlin. E ela tem a ver também com o arco do Desafio Infinito, que acontece logo depois dessa história. Então eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro do Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. E o quadrinho da semana é um quadrinho que faz tempo que foi publicado aqui pela Editora Abril. Não foi republicado pela Panini, pelo que eu saiba. Ele está nas edições 138 até a 141. Mas antes de eu falar sobre essa história aqui, é interessante eu dar um contexto, fazer um preâmbulo do que aconteceu um pouco antes e durante essa história. Porque durante essa história aqui, acontece essa história aqui, ó, que é o Thanos em Busca de Poder, que a Editora Abril publicou nessas duas edições, e que depois culminou o Desafio Infinito, que é uma série que a Abril publicou também em 3 edições, que a Panini republicou tanto esta quanto esta aqui no Desafio Infinito. E ele faz esse ardil com o surfista exatamente para o surfista não atrapalhar ele na busca das joias espirituais. Porque antes, essas 6 joias aqui se chamava Joias Espirituais, que a partir dessa história começou a ser chamado de Joias do Infinito. Então eu vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu antes, que eu saiba não foi republicado pela Panini, então só tem aqui nas histórias da Abril. O Thanos volta à vida nessa história aqui. Porque até então o Thanos está morto, o Thanos morreu na saga de Thanos, que foi publicado pela Editora Abril, depois foi publicado pela Panini. O Warlock, que mata o Thanos, aqui também é recontado essa história. Até então, o surfista não tinha se encontrado com o Thanos ainda. Ele já conhecia o Thanos de nome, ele conhecia o irmão do Thanos, que é o Eros, né, que é o Star Fox, mas o Thanos ele até então não tinha encontrado. A história começa aqui, o roteiro é do Jim Starlin, como eu disse, e os desenhos são do Ron Lim. O surfista está ali passando pelo cosmos, ele decide parar nesse planeta para descansar. Então ele para aqui nesse local desértico aqui e dorme. E quando ele dorme, ele sai do corpo, ele tem tipo uma projeção da consciência, sabe? É mais conhecido como viagem astral. E ele se vê nesse local aqui. Então, primeiro ele não entende o que está acontecendo, ele pensa que ele está de corpo. Só que ele olha para trás, ele olha o corpo dele ali, ó, deitado, tá vendo? Ele fala assim, nossa, meu corpo, então eu tô de espírito, eu tô sonhando. Então aqui ele tá numa viagem astral, né, nessa projeção da consciência. E isso é bem interessante porque o Jim Starlin faz realmente essas coisas muito espirituais. O surfista fala assim, já que eu tô sonhando, deixa eu ver o que eu encontro no sonho. E ele se encontra no reino da morte. E a morte está invocando um ser fantasmagórico aqui, ó, que é o Thanos. Então o Thanos aqui tá morto e ela vai ressuscitar o Thanos. Só que os acólitos da morte aqui falam, olha, tem uma presença entre nós e ele pode atrapalhar todo o nosso plano. Aí mostra aqui. E aí já o fantasma do Thanos se irrita, já começa a duelar com o surfista aqui mesmo. Só que é bem interessante na parte da ação, só que o surfista acorda, exatamente no lugar que ele tinha dormido ali, né? Ele fala assim, nossa, foi tudo um pesadelo? E aí no final da história a gente vê que não foi. O Thanos ressurgiu. Então a morte ressuscitou o Thanos aqui. O surfista é colocado num ardil, nesse primeiro planeta que eles vão visitar, que por causa do surfista, metade do planeta morre. O surfista fica mal pra cacete, né, por causa disso. E o Thanos fica com essa risada diabólica dele, que um dos planos dele deu certo e tal. Aí continua, parece o Drax aqui. O Drax é o mesmo do Drax do Guardiões da Galáxia, só que aqui nos quadrinhos ele tem uma origem meio diferente. Começa como humano, e depois ele recebe todo esse poder cósmico do ser do Cronos e tal, que pega o corpo dele e faz umas coisas lá, mas qualquer dia acho que talvez eu conte a origem do Drax, que acho que é interessante, mas acho que seria interessante quase vistas, né, em mãos. Que Amantes também tem muita diferença tanto do filme do Guardiões da Galáxia, né, Amantes, do CM quanto dos quadrinhos, que Amantes também era uma terrestre, era uma vietnamita e tal, e ela até venceu o Thor e o Capitão América que entrou nos Vingadores, que ela fez parte dos Vingadores, que depois que ela vira um ser cósmico também, que ela. E inclusive Amantes tem até um romance com o Surfista Prateado nos começos, né, das histórias, mas isso aqui já é outra coisa. E aqui o surfista se encontra com o Eros, que é o irmão do Thanos, que o Eros ele já conhecia. Aqui é o mentor, que é o pai do Thanos. Então ele vai começar a buscar esses seres, né, que já conhecem o Thanos, ele vai nos Vingadores, porque ele vê assim, meu, Thanos tá com uma ideia maluca de matar metade do universo, assim, né. O Capitão América fala assim, poxa, a gente já se encontrou com o Thanos, e nós e muitos outros heróis, aqui Capitão Marvel estava vivo ainda, que é da saga do Thanos, que é essa que eu falei, onde o Thanos enfrenta diversos heróis e ele é morto pelas mãos do Warlock. Aqui até reconta isso, né,
Tá o Warlock aqui transformando o Thanos em pedra. A morte ressuscitou o Thanos voltou à vida e tal. Então os Vingadores ficam alertados sobre isso. No arco final, que é nessa 134 aqui, o surfista se encontra com o Thanos. O surfista fica pistola aqui, joga todo o poder cósmico em cima do Thanos e o Thanos aparece morto. Aí ele faz um caixão aqui, ó, pra levar o corpo dele pro mentor e pro Eros, né, pro pai e pro irmão, que ele já tinha acabado de se encontrar com eles. Falou assim, ó, vou levar o corpo do Thanos, falar que eu matei o Thanos. Só que, na verdade, não é a morte do Thanos, o Thanos tá aqui. Isso foi um ardil do Thanos, por quê? O Thanos, ele fala que ele vai começar a procurar as joias do poder aqui, as joias espirituais, nesta edição. Então ele consegue as 6 joias nessas edições aqui. Tem mais um arco de histórias das Super Aventuras Marvel, que são essas, que cai no Desafio Infinito. E aqui o surfista já tá de volta. Então, essa história do surfista que eu quero contar, que até agora eu tô enrolando, né, para contar os prólogos, ela ocorre durante a busca do poder do Thanos. E o Thanos fez o surfista vir para esse local aqui, ficar sem poderes, exatamente para não atrapalhar essa busca aqui. Como eu disse, ela começa na 138 e vai até a 141. Então na 138 a gente vê o surfista, já aqui com o mentor, que é o pai do Thanos, o Eros, que é o irmão do Thanos, e o Drax. Só que o Drax, ele tem uma ligação com o Thanos. Ele fala assim, meu, o Thanos não tá morto, isso aqui não é o Thanos. E o Drax não aceita isso e vai embora. E nesse momento vem um robô aqui convocar, na verdade, o surfista, porque é um robô de Dynamo City. O Thanos era um cidadão desse local. O Thanos ele deixou um testamento que assim que ele morresse, o surfista deveria ser convocado. Então ele vai lá para ver qual que é. E é uma cidade satélite, né? Fica no espaço, super tecnológica. Essa cidade aqui, que é a Dynamo City. Quando o surfista para aqui, todos os poderes deles são tragados, que a cidade funciona como um sifão de energia. Então não importa se essa energia é cósmica, celestial, biológica, atômica, importa que energia que for, você é proibido de ter energia dentro de Dynamo City. Então toda a energia é confiscada, ele fica sem poder nenhum ali dentro, aí ele já fica putaço, tenta brigar com os robôs, né, com os guardiões aí da cidade, já toma um cacete e fala assim, meu, você tem que ir pra audiência lá que você foi convocado. Aí ele vai convocado, meio irritado, né, tudo que aconteceu, e o Thanos fala aqui, olha, eu tô em busca de um poder, que você é um dos seres que pode me atrapalhar. Por causa disso, você vai ficar preso aqui em Dynamo City, que é um lugar que a burocracia é horrenda. Então, se você conseguir escapar, eu provavelmente já teria conseguido o que eu busco. Enquanto acontece, o Thanos tá indo atrás das joias do poder, o Thanos fez a questão de prender o surfista aqui nessa história. Então você vê que é uma história muito de poder, de política e tudo mais. Embora ela seja meio galhofa, assim, que tem essa parte de comédia, que o surfista fica sem poder, ele vai para um acampamento sem terra, porque ele começa a passar fome, porque ele não se adequa no sistema. Porque embora o surfista seja um cara super inteligente, e já viveu, né, sagas cósmicas e tudo mais, só que antes dele ter o poder cósmico, ele era um astrônomo, né, no planeta dele. Então ele era um cientista. Então é uma pessoa inteligente. E depois de tudo que ele vivenciou, né, para quantos planetas ele foi e tudo mais. Então você fala assim, nossa, o surfista é realmente um cara bem inteligente. Só que o surfista é muito ingênuo para um mundo assim capitalista, corporativista, burocrático e tal. E quando ele se vê no meio desse local, ele se perde. Por quê? Quando ele vai sair, o robô fala assim, não, você não pode sair. Eu falo assim, mas eu tô livre, vi que eu sou inocente e tal, já recebi o recado do Thanos e tal. Eu falei assim, não, mas você aportou aqui, tem que pagar a nossa taxa de embarque, nossa taxa de saída, a taxa de que a gente reservou a sua energia, para se quiser a sua energia de volta, você tem que pagar taxa. Só que ele não tem dinheiro nenhum, né? Então ele já toma um cacete, fala assim, vai trabalhar, o vagabundo. E é isso, essa aqui é a primeira história. Tá na segunda, ele tá na fila do emprego mesmo. Por isso que eu falei que é uma história divertida assim, que tem todas essas camadas, né? Tá falando sobre os problemas sociais, essas pessoas que levam golpes, porque as pessoas recebem golpes, porque são gananciosas, mas também porque são ingênuas, né? Não conseguem entender o ardil de um criminoso, o ardil de um cara que é mais esperto, né? Que trabalha com esse sistema, né? Imagina, né? Um estelionatário dá golpe em muita gente que pensa que era uma pessoa boa, né? E é isso que acontece com o surfista. Ele começa a tentar arranjar emprego, ele fica aqui, ó, na fila do emprego, como eu digo na capa. Ele começa a trabalhar com emprego braçal, ele tá passando fome já, ele não aguenta a barra,
na construção civil, carregando as coisas, tá vendo? É muito pra ele que tá sem o poder cósmico. Aí ele vai pra um acampamento de pessoas sem terra, né? E lá ele conhece uma pessoa que é um pouquinho mais esperta, um cara mais malandro, né? Que fica amigo dele. E ele tem uma opção. Ele tem. Ele pode tentar fazer uma audiência com o cara que é o controlador da cidade, porque ele vê que não vai dar muito certo isso. Porque esse controlador também é como se fosse uma máquina desse sistema. Então não adianta muito o surfista falar com esse cara. Isso aqui é bem interessante na história. E ele faz a última coisa, que é vender os sonhos dele, que ele vende para um canal de televisão. Então todos os sonhos dele são mostrados pro povo todo, né? E ele se sente mal pra cacete, porque ele fala assim, meu, me roubaram todos os meus sonhos, tudo que eu já vivenciei, e o pessoal me tratou como um nada. E aí ele recebe uma grana que ele fala assim, puta, eu vou conseguir pelo menos sair desse local horrendo, né? Só que ele não consegue. Ele tá aqui e tudo que ele sente começa a aparecer no telão. Então é tipo um reality show da vida do surfista. Mostra lá o galáxio, todos os lugares que ele já foi, os amores que ele teve e tudo mais. Então ele pensa assim, poxa, né? Tudo que eu vivenciei na minha vida, olha só, os seres que eu encontrei, é, toda a vida dele é passada pra esse povo, né? Como se fosse um reality show mesmo. Ele se sente muito humilhado, né? Muito, né? Todas as coisas mais, os amores que ele teve, né? Tanto com a Xalabal quanto com a Nova, que é a outra arauta de galáxias e tal. Com a Mantis, tá vendo? Falei que a Mantis foi uma das companheiras dele. E quando ele termina, ele recebe uns tostões ali, ele fica em dívida. Por quê? Porque a dívida que ele tem, de impostos e tudo mais, é mais do que ele ganhou. Ele fala assim, cara, eu mostrei toda a minha vida pra vocês e tal. Que resta pra ele? Ele ser um criminoso. Então, ele tenta fazer coisas, né? A margem ali pra tentar sair daquele local, né? E ele é julgado como um criminoso e vai ser exterminado. Os surfistas têm uma sorte que o extermínio deles é ser lançado ao espaço. E quando eles são lançados ao espaço, o poder dele retorna, né? Então, algum poder ficou armazenado lá em Dynamo City, só que o poder dele é cósmico, né? Então, quando ele tem acesso ao cosmos, ele volta a ter poder. E ele sabe que se ele voltar pra lá pra Dynamo City, ele vai se ferrar, né? Então, ele conversa com esse fulano aqui, vai embora, e ele fica com essa ponta solta, né? Ele fala assim, tipo, ele vai se preparar pra um dia voltar pra Dynamo City pra acabar com essa cidade horrenda, né? E aqui, então acaba esse arco aqui. Então aqui o surfista já tá de volta. Teve essas outras histórias também nas Super Aventuras Marvel, que o surfista vai se confrontar com Thanos. E o final dessa história é bem interessante porque é igual o começo lá do Ultimato, que o Thanos pega o Hulk e joga dentro da casa do Doutor Estranho, né? E o Hulk fala pro Doutor Estranho, o Thanos está vindo. E a mesma coisa acontece nos quadrinhos. O surfista, depois do confronto com o Thanos, ele cai dentro da casa do Doutor Estranho e ele fala assim, o Thanos está vindo. E é a partir dessa história que começa o Desafio Infinito. Então você vê que está bem interligado isso. Então todas essas histórias que eu passei aqui são todas do Jim Starlin. Todas eram desenhadas pelo Ron Lim. Essa aqui começou a ser desenhada pelo Jorge Pérez. E como eu disse, isso aqui já foi republicado pela Panini. Se você assistiu até agora, já deixa seu like. Se curtiu, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. E eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira comprar algum quadrinho pela Amazon, compre pelo nosso link do canal. Esses quadrinhos que eu mostrei, que a Panini não republicou, você vai sempre encontrar em sebo. Mas de qualquer jeito eu vou deixar alguns links sobre o surfista, o Thanos, o Desafio Infinito e tudo mais. Se você comprar pela Amazon, ajuda o nosso canal. Então essas edições aqui eu sempre aconselho você a procurar em sebo ou em outros lugares que sejam mais baratos. Se você achar que a Amazon é mais barato, compre pelo nosso link. O mais importante é você comentar, você se inscrever, você compartilhar, você curtir e tudo mais. Então é isso, gente. Deixe um comentário e um grande abraço e até mais.